Antes da gente encerrar, Deus criou a maconha? Sim, porque é a planta. E aí? Bom, se fosse boa, não seria maconha, seria boaconha, né? Mas tem gente que Tem gente é que boa chama- conha. Tem gente que leva na boa Olha, veja bem, eu vou dar um exemplo do museu. Tem um jarrinho lá, que ele é um formato assim, e ele parece a flor da papoula. E a gente sabe, arqueologicamente falando, que eles colocavam, na base dele, eles viravam e acendiam também incensos alucinógenos ali. Encontraram também num altar meio israelense, meio judeu, meio pagão, de Tel Arad, restos de maconha no altar. Ah, então... Mas eram os caras que estavam desviados do Templo de Jerusalém. Entendi. E uma das coisas que o profeta sempre critica na Bíblia são os profetas dopados que falam em nome de Hashem, em nome do Senhor. E Jeremias fala demais, os profetas que ficam cambaleando na rua, dopado, oferecendo profecias, vocês acreditando. E o cara, quando viaja... Mas e se a pessoa viaja em casa? E, tipo assim, vai pregar sóbrio? Tá, eu vou te falar qual que é o problema. Mano, aham. pode ser um atalho? Pode ser um atalho, só que interessante. Quando a pessoa está sob efeito de droga, dificilmente você vê alguém... eu não vou falar só da maconha, não. Não, Vamos falar bebida alcoólica, qualquer uma. A É que eu tava pessoa... falando da natural. assim. É, da natural. Mas vamos pegar a própria maconha. A pessoa dificilmente ela fica com uma sensação boa de... Vou explicar o boa, que eu sei que ela vai ficar boa demais. Vou falar boa em que sentido? Eu nunca vi uma pessoa que tá com maconha, com efeito da maconha, chapado, falar assim, cara, eu agora vou distribuir cestas básicas. Não. Normalmente, pode me corrigir se eu tô falando bobagem. Eu preciso te apresentar uns amigos. Normalmente, a pessoa chapada, ela vai ter 3 comportamentos. Letra A, ela não vai aparentar mais estar chapado, porque ela tá... Tanto que a Já tá dose tem que ser acostumada. muito mais forte para ela demonstrar chapadice. Ou ela vai ficar violenta, ou ela vai ficar idiota. Violência com a maconha não existe. Com certeza. Ou vai ficar idiota. Meio Vai assim. ficar querendo ficar deitado. Você tá entendendo? Agora veja bem, qual a vantagem disso pro meu corpo? Eu só vejo uma vantagem para as drogas. Se a realidade é tão dura que por não conseguir enfrentá-la eu preciso estar dopado. Porque o Albert Camus falava que a lucidez dói. Pra caralho. Agora, se eu tenho Deus, se eu tenho esperança, se eu tenho a certeza que Deus está conduzindo tudo e que vai estar comigo na provação, a realidade ela pode doer, mas ela não me abate, porque eu tenho o Espírito Santo. E existe até um livro que estava explicando, até sugiro, não estou mexendo em fazer isso, da dopamina, A Molécula do Desejo. Acabei de ler esse livro agora. E tem Geração Dopamina também. Os autores não são religiosos, não tem nada a ver, não tem uma Bíblia, não tem nada a ver. E eles falam do problema das drogas, até a maconha, que tem uma luta pela legalização, do efeito que aquilo causa na sua dopamina a longo prazo. E é terrível. Não, com certeza. Esse lance de dar dopamina, hoje a gente vê... Tô nem falando de droga, tá com o celular na mão... Tá... Exatamente. E a droga potencializa isso. Então, assim, eu tenho 2 razões porque eu não apoio, eu respeito quem fuma a maconha. Lembra aquilo que eu falei da diferença da pessoa? Sim. Um dos primeiros podcasts que eu participei, o apresentador tava fumando maconha o tempo todo. Eu fiquei todo cheio de cheiro de maconha. Eu e Laura fomos pra um hotel, os dois cheios de maconha. Até foi uma coisa engraçada, porque no outro dia no hotel, a Laura não quis tomar café. O porteiro do hotel falou assim... Você tá onde, Rodrigo? Eu fui lá e a família me conheceu, eu veio tirar foto. E aquele dia tava um frio em São Paulo. Pode contar esse B.O., né, meu bem? Você não vai brincar comigo, não. Tava um frio em São Paulo. E a gente saiu do podcast e fomos pro hotel. Gente, nem na lua de mel a gente dormiu tão agarradinho. E a gente não tomou banho, porque tava muito frio. Muito frio. O hotel era simples, a água já nos dava muito... Aí no outro dia eu quis tomar meu café da manhã.
A Laura, não vou não, você pode ir. E eu fui sozinho, uma família me conheceu e tudo e tal. Até uma história triste, uma família que tava tratando de uma menininha de câncer. Rapaz, você falou, e eu acompanhei a menina depois no Insta. E a menina faleceu. Nossa. Sabe? Ela eu abençoo todo com a paz de Jesus. Nossa, até hoje eu lembro dessa menininha. E a família veio tirar foto comigo e eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que eles estão sentindo que eu tô com cheiro de maconha? Mas, então assim, eu não... a palavra maconheiro hoje, ela caiu num sentido muito pejorativo, muito depreciativo. Uhum. Então eu não quero usar a palavra maconheiro, eu vou usar a palavra usuário. Eu não vou julgar o usuário. Por quê? Porque Deus não me deu essa autoridade. Deus deu a maconha. Você entendeu? Eu, Rodrigo, acho que se eu puder de maneira bem amorosa Conversar sobre. conversar sobre e sugerir para ele que ele pode ter uma vida de qualidade melhor sem aquilo, com muito amor o que eu ia sugerir. Eu acho que é isso. Também. Legal. Você entendeu? Sem apontar dedo, sem me sentir superior. Um dia vocês forem para Israel comigo, quando eu vou com... Vai convidar? Ó, tá convidado já, ué. Tá convidado aí. E aí, Vitucho? Ó, que vocês toparem. Essa viagem eu convido. Vai ser uma viagem. E lúcido, viu? Mas desculpa a brincadeira, viu, gente? Não, eu tô amando isso aqui. Mas tu me entendeu o lance da maconha que eu falei, né? Sim, claro. Mas então até esqueci o que eu tava falando. Santo Grau. O Santo Grau. Então lá em Israel, eu mostro até pro pessoal o seguinte. Vamos fazer um acordo aqui. Quando eu falar é tradição, porque quando a pessoa vai comigo, eu faço o papel do guia, eu explico tudo. E eu procuro, Deve amar fazer isso. eu procuro que o grupo tenha 3 experiências. Primeiro, aliás, muito dinheiro das viagens me ajudaram a comprar peças para o museu. Caramba, que legal. Você entendeu? Primeiro, que seja uma viagem cultural. Que você vá para lá para conhecer a arqueologia. Aprendizado. Eu levo em sítio arqueológico, eu fujo um pouquinho da rota do turista. Tá bom? Isso é legal. Segundo lugar, que seja uma viagem também turística. Tem um momento de tirar foto, tem um momento de Provar comida. lembrancinha que tem que levar. Eu tenho que dar essa experiência para a pessoa. Pô. E terceiro, a espiritualidade. Porque foi ali que aconteceu tudo. Agora, nisso, eu faço um joguinho com a turma. Eu falo, já que eu vou mostrar para vocês o cultural, o espiritual e o turístico, eu vou levar vocês em coisas verdadeiras e em coisas não verdadeiras. Eu tenho que proporcionar isso para você. Aí, para não ofender ninguém, porque lá é um comércio religioso tremendo também, aí eu faço o seguinte. Quando uma coisa não é verdadeira, eu falo, é tradição. Tá. Aí eu já... Pra ficar entre vocês ali. Galera, quando eu falar é tradição, é uma maneira educada de falar que é mentira. Entendeu? E o que é verdade, você fala como? Aí eu vou chegar lá. Antes da verdade tem mais um. Quando eu falo possibilidade, é que arqueologicamente tem uma chance Tá aberto esse parênteses. por ser por aqui. Tá. Nós estamos aqui em Bar Pinheiros, não é isso? Isso. Vamos falar assim, que daqui a 2000 anos, olha, o pó de pá ficava por aqui. Tem a possibilidade. Até por aqui. Pode ser 500 metros lá para baixo, 1 quilômetro para cima, 300 metros. Era nessa região que ficava o pó de pá. É até onde eu consigo chegar como arqueólogo. Sim. Notinha de rodapé, porque a arqueologia trabalha com fragmentos de história. Não é aquele negócio do Indiana Jones chegar lá, tá cravada. Não, e a caveira do cara lá, tira o anel do dedo do cara aí. Não O cara existe. com a carteira, prestes a usar o cartão. Aí só tira assim a espada do cara e sai rolando o negócio. Então a gente trabalha com fragmentos de história. E em terceiro lugar, quando eu falar X, é que a chance arqueológica é acima de 90%. Quase certeza. É 95%. Quer um exemplo de um X? Quero. Gente, eu tô abusando de vocês aqui. Vocês já tiveram algum convidado tão chato que toda hora fica pedindo uma foto Não, aí? Que Não. isso? Dá mais uma gulgada pra mim, por quase não favor. trabalha. Coloca aí assim: escadaria, porta, Ulda, Jerusalém. Ulda com H. Escadaria, porta, Ulda com H. Ulda. H-U-L-D. Não, H-U mesmo. Ulda. H-U-L-D-A. Jerusalém. Jerusalém. Vamos ver o que ele vai dar pra gente aqui. Clica na imagens. Isso é muito bom, tô me sentindo dentro da sala de aula. Essa aqui, se a qualidade só estiver boa, assistindo. joga essa aí, por favor. Tá com boa resolução?
Ali tá, 800 por... Tá, aquela hora... Aí, isso. Tá legal. Tem problema ser com marca d'água, não, né? Não. Tá. Aqui são escadarias originais do templo. Agora eu vou queimar dos momentos lá, porque eu sempre faço isso uma surpresa no final. Eu vou matar a charada, mas não tem problema não. Eu sei. Isso é legal pra quem não vai poder ter a Eu possibilidade. trago o pessoal pra cá no último dia. No último dia. Aí eu mostro. Aqui, olha, vocês conseguem ver a diferença dos tijolos daqui pra cima, mais pra baixo aqui, olha. A parte de cima é muçulmana do século XVI, 1546. Aquele prédio lá. Mais antigo que o Brasil, né? Caralho, que louco. 1546 lá. Agora, aqui do lado, nesse cantinho, tem o resto de uma porta. Vocês estão vendo então a porta aqui? Foi fechada? Sim. Isso aqui é da Idade Média. Isso aqui também é Idade Média. Na época de Jesus, o muro do templo estava aqui, ó. E aqui era uma das entradas do templo. Nossa, mano. Isso aí deve ser muito legal de ir aí. Muito. ter uma E aqui vibe, uma tem energia. escadas reconstruídas. A vibe é muito foda. Escadas reconstruídas. E aqui as escadarias originais da época de Jesus. Essas aí mais Mais destruídas. destruídas, mais desgastadas. Aí, Isso é chato. quando os astronautas foram à Lua, o Armstrong, o Baldwin, o Collins, o Neil Armstrong veio a Jerusalém depois de ter pisado na Lua. E ele teve como é que fala? Um turismo VIP, né? Porque certeza. o cara pisou na Lua. E o Armstrong, nos anos 70, teve nessa escadaria aqui. E o guia estava dando aula do templo para ele. Como eu explico para o grupo? Por exemplo, eu explico que os judeus na época de Jesus subiam aqui para ir para o templo. Lembra aquela parte do livro de Atos? A galera que conhece a Bíblia vai saber que Pedro estava na Porta Formosa. E ele falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda. A Porta Formosa provavelmente era aqui, ó. Nossa! Aqui, ó. Só que hoje tem uma parede aqui, tá vendo? Por que não deixaram aberto? Aí é outra É com história. eles, né? Com eles. Aí é problema de muçulmano com judeu, com guerra. Entendi. Então foi apresentado ali diante do templo. Jesus ali conversou, pregou. Nesse lugar aí. A mesma explicação legal. que eu dou, o arqueólogo que estava com o Neil Armstrong explicou para ele. Aí o Armstrong sentou aqui, e eu ponho a galera para sentar aqui também. Aí que eu revelo, essas pedras que estão sentando é um X. Lembra que eu falei do tradição, possibilidade ou X? Aí, quando o cara terminou de explicar para o Armstrong, eu falou, o senhor tem alguma dúvida, Dr. Armstrong? Né? E o cara todo emocionado, pô, eu tô guiando o cara que pisou na Lua. O Armstrong falou assim, eu só tenho uma dúvida. Ele falou, pois não, é que você é judeu, mas eu sou cristão. Pois não. Há alguma chance, qual a chance matemática de Jesus de Nazaré ter subido essa escada aqui? Onde eu tô agora? O guia falou 100%. O Armstrong começou a chorar e falou, eu estou mais emocionado em sentar aqui do que eu fiquei quando eu pisei no solo lunar. Ele falou isso. Mas tem que ir Por aí. isso que eu falei da vibe. Não, puta vibe. Esse aqui é um X. Tem vários X, né? Tem Imagina vários lá. X. Não, mas Só esse é um que para dar Xzão, alguns né? X, eu saio às vezes da rota turística. Você entendeu? Caramba, mano. Aí, então, aí eu tenho o X e tenho a tradição, tenho a possibilidade. Então é incrível isso. Rodrigo, de verdade, eu Cara, não tenho... Ó, eu tenho inúmeras perguntas, mas... tem que voltar, você volta? Exatamente. Volto, Por volto. favor, tem alguma coisa que ficou por dizer, você quer falar? A pergunta da noite. Ou você quer fazer um merchan pro próximo aí? É, né? Com Tipo, certeza. deixar- Será que Judas trairá Jesus Cristo? Não perca a continuidade desse podcast. Pelas moedas? Parte Cara, dois. eu queria saber se ficou alguma coisa por falar, se você quer falar mais do seu museu, se quer falar da Bíblia comentada, por favor. Porque Não, aqui eu obrigado tô muito- disso. Vamos começar Novo Testamento agora. Não tô aqui vendendo Bíblia, mas tem uma coisa que eu quero passar para você, o conhecimento da palavra de Deus, e que você aceite Jesus, e que Deus abençoe muito vocês, Amém, amém. Amém. que aquela profecia que você recebeu, que ainda não esteja nem Nem no começo. nem Eu no sinto que começo. não, eu sinto que Você não. entendeu? Que aquela profecia, tudo que está acontecendo até agora, seja apenas o primeiro capítulo de um livro que, se Deus for coautor, vai ter um final feliz. Tamo Amém. só